Provérbios 11, vamos olhar o versículo. Nós conhecemos bem esse versículo, já tem um tempo que eu não falo sobre ele. E ele é muito bom. É o versículo 24 e o 25. Provérbios 11, 24 e 25. Amém. Diz assim, Provérbios 11, 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura pira. A alma generosa prosperará. A quem dá a beber será exatamente. Nossa, não pode se sentar. Irmãos, nós conhecemos esse trecho, onde no primeiro versículo 24 do Provérbios 11 fala a quem dá liberalmente. A pessoa que dá liberalmente, sem reserva, o que vai acontecer com ela? O versículo mesmo fala, vai ser acrescentado a essa pessoa mais, porque é uma dádiva de coração. Ela dá de coração. Assim tem que ser, não somente na casa do Senhor profeta, não, aqui de modo geral. Não é? Por exemplo, se você vai dar algo para alguém, você sente, né? Você deve dar de quê? De coração. De coração, exatamente. Esse senhor que tive com ele, fez o prédio. Ah, tá, sei. No caminho para lá, ele veio contar a vida dele. E dizer que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus para doar uma coisa para uma pessoa. E várias pessoas chegaram para ele e quiseram comprar dele. E ele não vendeu. Ele doou o rim dele para uma pessoa estranha que ele não conhecia há 14 anos atrás. Um rim. E durante esse período todo, nunca teve uma doença, nunca teve informação, ele só tem recebido bênção. Aí eu virei para ele e falei, irmão, se você tivesse vendido o seu rim, hoje talvez você estaria numa hemodiálise ou morto. E aquela pessoa que recebeu o rim estaria também na mesma situação, que não existe bênção. A bênção veio a partir do momento que você praticou o amor de Deus. Você se doou. É a mesma coisa quando você chega lá no hemocentro e doa o seu sangue para um desconhecido, para ajudar essa pessoa. Na consciência de vida, né? Porque sangue é vida na Bíblia, né? Entendeu? Estou lembrando aqui, estou falando. Muito boa a sua colocação, né? Eu gosto que as pessoas participem. Eu gosto. E pessoas não. No meu caso, tem pregador que não gosta, né? Tem pessoas que falam assim, eu gosto, eu estou pregando, falando, para, eu achei tão lindo. E desconcentra, né? Tem pessoas que eu sou convidado para trazê-lo aqui. Maravilhoso, pode trazer, isso aí é uma coisa que deixa a gente muito alegre, né? Porque, como você falou, por isso que a Bíblia fala também que Deus ama quem dá com alegria, não é? Porque a melhor coisa é dar do que receber. Você ter para dar uma bênção, olha que coisa maravilhosa, não é? Então, coisa melhor é dar, você oferecer algo, ofertar algo, do que receber uma oferta. E mais interessante, eu falo assim, ó, eu vejo meus colegas lá na rodoviária, um monte de carro parado, e eles se debatendo um com o outro, querendo pegar frete. Eu não preciso, meu telefone não para de tocar. Tem hora que eu tenho que recusar, mas isso é bênção. Irmãos, isso é importante a gente entender essa questão. Existe alguém perfeito? Não, só Jesus. Exatamente, o irmão Jorge falou a verdade. Só Jesus, ele foi perfeito e é perfeito. Todos os outros fora dele foram imperfeitos e continuam sendo e continuarão até o fim, né? Os que virão se der tempo, se ele não vier hoje ao mundo, né? Os que vão nascer e tudo mais. Mas tem uma coisa que é interessante, que é essa de você se doar
Você dá. Quando você faz isso, o próprio Deus te abençoa, porque isso é como se fosse uma lei estabelecida por Deus. Porque aqui mesmo está falando, parte B do verso 24 de Provérbios 11. Ao que retém mais do que é justo, seria impuro perder. Mas o que dá liberalmente será acrescentada a promessa aí. Mais e mais. Quem disse isso aqui? Foi o homem que escreveu, foi Salomão, mas ele estava inspirado por quem? Pela própria mente dele? Era fruto da imaginação dele? Não. Ou fruto do Espírito Santo agindo na mente dele? Porque a Bíblia fala, não é? Então a Bíblia é inspirada. Se Deus fala aqui na palavra e a pessoa crê, é entre ela e Deus. É a fé dela. Entendeu? Então isso é importante não somente, como eu disse, na área da contribuição na casa de Deus. Porque a casa de Deus também ela precisa. Como todos precisam. Por exemplo, se tem uma pessoa aqui embaixo e chega perto de mim, estou saindo da igreja e tal, estou preparado para dar um prato de comida para alguém, agora estou saindo da igreja. Mas se a pessoa me pedir, eu tenho que arrumar um recurso para dar àquela pessoa, porque às vezes ela está com fome, não é uma fome extrema, e a fome tem pressa às vezes. Então aí eu tenho que parar, arrumar um jeito para tentar, ou se eu tiver algum dinheiro, dar ela, pelo menos para ela fazer um lanche ou alguma coisa do tipo. Se eu ver que ela está com muita fome, estou dando um exemplo. Então, as coisas têm o quê? Necessidade, assim também é obra de Deus. Tudo na vida tem necessidade. Por exemplo, a nossa casa, se a gente não manter ela, o que acontece? Ela falha. Desfalece. Uma firma, se a gente não manter ela vai falir. A igreja, se a gente não manter ela, o que vai acontecer? Então a gente pode deixar a igreja. Pastor, mas a igreja, ela está na terra em todo lugar, irmãos. A gente tem que amar o lugar no qual a gente congrega, e Deus nos reuniu. Eu sabia lá, Francisco Evangelista, por exemplo, quantas vezes eu vi esse homem ali na Hemodiálise há muitos anos atrás, você trabalhava lá, né? Eu inimaginava que algum dia ele estaria aqui. Eu imaginava. Amém. O irmão Gelson é a mesma coisa, não é? A forma de como ele veio, Simão Lucas também, e outros mais, a irmãzinha também, a irmã Dulce, né? E outros, né? Mas nós temos que ter o que pela igreja também? O que sustenta uma igreja? O amor, a união. Havendo isso aí, a parte financeira é uma consequência desse amor, é um fruto desse amor, é um fruto do amor. Então, nós temos também que ter essa consciência para com a obra de Deus. E quando a gente tem essa consciência para com a obra de Deus, Deus também vai fazer o que com a gente? Vai super. Se a gente supre, né? Se a gente ajuda a suprir e manter a igreja, Deus também vai suprir a promessa, tem muitas na Bíblia. Não é que a gente vai dar para fazer negócio, não existe isso com Deus. Porém, a pessoa contribui e há muitas promessas. Aqui mesmo está falando, ao que dá liberalmente será acrescentado a ele mais e mais. Não vai parar, o que ele precisar Deus vai acrescentar, porque ele dá liberalmente, de espontânea vontade, de coração, com alegria e tudo mais, né? E aí o versículo de número 25 diz assim, a alma generosa prosperará. A quem dá a beber será Receberá. Então a alma generosa, bondosa, ela vai prosperar, porque a pessoa é boa. Quem vai fazer ela prosperar? Deus. Porque, irmãos, não é uma coisa que toca a gente quando a gente vê uma pessoa generosa, vamos ser sinceros. A gente fica tão maravilhado, né? Você vê uma pessoa bondosa, aquela pessoa cheia de graça, né? É bom demais, né? Então, isso é uma coisa que a gente aprende com a Bíblia. A alma generosa vai prosperar. E a pessoa que dá de beber, que abençoa quem precisa, vai ser também abençoado. Se eu abençoo alguém, o que Deus vai fazer comigo? Deus vai me abençoar. Porque qual que é uma regra para a pessoa ser abençoada? Ela abençoar também. O que Deus falou com Abraão? Abençoarei os que te abençoarem. Pastor, o que a gente tem a ver com Abraão? A Bíblia fala que nós somos o que de Abraão? Descendentes de Abraão. Descendente. Filhos de Abraão na fé. Na fé que Abraão teve. Ele é o pai da fé e nós somos. A Bíblia chama-nos de filhos na fé do patriarca Abraão. Então, que é coisa maior do que essa? E esse argumento, pastor, eu usei com a minha nora. E quando ela saiu da médica, eu já te contei essa história, a igreja talvez não sabe. E chorando me ligou para desabafar.
E ali eu vi que ela estava precisando desabafar e falei, filha, o que está acontecendo com você? Ela estava em Belo Horizonte, que veio aqui. E ela me conta que tinha acabado de sair da médica e a médica falou que o sonho dela e do meu filho não podia ser realizado. Na mesma hora o Espírito Santo colocou na minha cabeça uma criança. Ela estava falando sobre uma criança. Viu a imagem de uma criança, sem ela abrir a boca. Aí eu virei para ela e falei, filha, é sobre ter filho, é sobre uma criança. Aí ela virou engasgada e falou assim, mas como que o senhor sabe? Eu falei, tem um amigo que me conta tudo. Ele revela tudo para mim. Agora eu queria saber de você se você já viu esse termo, pai da fé. Por isso que eu estou me referindo. Aí ela falou assim, o que você quer dizer? Você tem uma Bíblia aí com você? Eu estou na rua, estou indo para o carro, a Bíblia está em casa. Eu falei assim, interessante, eu tenho 5 Bíblias. Uma fica na frente do meu carro. Não separa da tua. A Bíblia é uma espada contra todo mal. Ali tem a verdade. E a verdade que liberta. Então eu quero dizer para você o seguinte, Abraão é pai da fé. E Deus tinha um compromisso com ele. E esse compromisso, um homem de 100 anos, tinha uma esposa de 90, que a Bíblia fala que ela tinha a madre seca. Deus abre a madre dela e entrega o filho da promessa, que chama Isaac. Como é que você, como médica, me explica isso? Ela vira para mim e fala assim, um milagre. Mas como é que você aceita um milagre com uma mulher de 90 anos, com um varão de 100 anos, e não aceita o seu milagre com 37 anos? A história da pessoa assim. Agora eu sei que eu vou orar para ti. Eu vou orar para você, quebrar toda a barreira, toda a muralha que o inimigo colocou na tua vida, para você não enxergar a grandeza dele. Porque só ele pode todas as coisas. E nós podemos tudo nele. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso aí é verdade. A gente tem que agir pela fé. Porque tem pessoas que conhecem a Por isso, meus irmãos, a minha neta nasceu em nome de honra. Aconteceu, né? Aconteceu, né? Para fechar, aconteceu. Olha só, igreja, irmãos, observem bem. Muitas vezes a pessoa lê a Bíblia, mas ela não tem revelação. Sabia disso? Ela lê, ela sabe até bem, mas ela não tem aquela revelação de crer. Isso só pode ser dado pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, amém. Vamos louvar a Deus, né? Por cada irmão que tem nos ajudado com esta obra, que tem nos ajudado a levar a igreja a cabo, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus e Pai, neste momento, nós agradecemos a Ti pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos irmãos, ó Pai. O que o Senhor tem feito no trabalho de cada um, que não é fácil, cada um tem suas complexidades, seus problemas, mas o Senhor tem abençoado, ó Pai, o Senhor não tem deixado faltar o necessário. Ó Deus e Pai, que o Senhor continue abençoando a cada um, meu Pai, para que cada um possa continuar com um coração voluntário, ter esse coração, meu Pai, disposto também para com a obra do Senhor, e assim todos nós estaremos participando da santa prosperidade contínua do Senhor em nossas vidas, para que nos seja acrescentado mais e mais, como nós ouvimos hoje por parte da Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Se alguém tiver trazido a contribuição, pode colocar nos outros lados, se não trouxe também, fica à vontade. Sempre está comigo, Senhor. Glória a Ti, Senhor.
Márcio, no mesmo provérbio aí, vou deixar um versículo, senti no banco ali, me veio à memória, deixar esse versículo para a meditação da igreja, não vou ser extenso, né, naquilo que falarei. Então, Provérbios 16. Vamos ler os versos 27 e 28. 2 versículos. Só para deixar a meditação dos irmãos. Diz assim, ó, Provérbios 16. Isso, 27 e 28. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Então quer dizer, o homem depravado, ele cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Não é? Ou seja, é uma pessoa perigosa. Os seus lábios são lábios maldosos, maliciosos, espalham contenda. E o verso 28 diz assim, ó, o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Então, principalmente esse verso 28, vigie bem com aquela pessoa que espalha contendas, porque a própria Bíblia fala que essa pessoa é perversa. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. A pessoa que fica difamando os outros, falando mal, é aquela pessoa que de repente, eu vou dar um exemplo rápido, eu vou chamar o irmão Gelson, que às vezes vê um clima bom em tudo, aí por ela ser uma pessoa difamadora, ela vai e inventa uma contenda, que não tem nada a ver com o momento. Para quê? Para causar alvoroço, exatamente, dispersão, briga, discórdia. Então, toda vez que uma pessoa dessa chegar perto de você, repreenda ela. Fala assim com a pessoa: poxa, você está tão preocupada com aquilo que aconteceu ano passado, por que você não está preocupada com o que está acontecendo hoje? Seja mulher, né? Seja homem, porque tem pessoa que é assim. A gente tem isso na nossa família, no meio cristão, em todo lugar, não é? Então a gente tem que discernir: opa, essa conversa aqui não tem nada a ver, isso aqui é conversa, repreender, não é? Porque está falando aqui que a finalidade do homem perverso é essa: espalhar contendas, espalhar brigas. Tem pessoa que não trabalha para unir ninguém, mas para dispersar ela é a primeira. Chega na frente. Mas por quê? Porque ela não tem consciência do trabalho que dá para manter relacionamento, né? Como Deus tem trabalho. É por isso que a Bíblia fala em Provérbios 6, né? Deus odeia o que semeia contenda entre os irmãos. Não é? Deus odeia. Então quer dizer, se Deus odeia, é porque realmente essa pessoa é uma pessoa que faz o mal, ela prejudica aqueles que são de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Ah, você pensou em falar de alguém? Deixa para lá, vai para uma edificação? Não. Porque tem pessoa, meus irmãos, que o mal está na mente, está nos lábios. É um buscador de coisa passada, contencioso. Pessoa que não preocupa com o presente e por isso terá um futuro trágico. Então a gente deve vigiar, né? Com isso, com as palavras, com a finalidade das palavras, tá? E às vezes as pessoas chegam como se fossem de Deus, chegam caladinhas. Ah, eu queria te contar um negócio, mas nem sei por onde começar. Aí começa com esse tipo de coisa. Você tem que vigiar com isso, não é? Repreenda, porque o difamador separa os maiores amigos. Nossa amada irmã Gelson,